Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a instalação do retificador, tá? Dos motores Johnson e Evinrude. O retificador em específico que a gente está falando é o retificador do trifásico, aquele que são 3 fios que desce ali da cabeça de força do motor, né, da bobina de luz, para o retificador. Retificador, para quem não está entendendo nada, não sabe do que a gente está falando, é um componente que precisa ser instalado no motor para que você possa carregar a bateria do seu barco, do seu motor, entendeu? Então se você aí tem um motor com partida, motor de arranque, ou então você tem uma iluminação aí no teu barco, na tua embarcação, e quer que o motor carregue a bateria, então você precisa instalar aí o retificador. No decorrer do vídeo a gente vai explicar passo a passo aí como funciona, para que serve e a instalação propriamente dita. Esse vídeo aqui, a gente está fazendo ele com participação de um inscrito nosso, beleza? Quem entrou em contato com a gente foi o Gil. O Gil ele é inscrito do nosso canal aí, tá? Ele mora na cidade de Angatuba, São Paulo. Ele é próximo da represa de Jurumirim. Isso mesmo. E ele entrou em contato com a gente com essa dúvida. Eu dei uma pesquisada aqui que eu já tinha ouvido algum comentário, algum e-mail que tinham me questionado a respeito desse assunto. E eu dei uma filtrada aqui e achei bastante gente com dúvida a respeito desse componente, como é que é feita a instalação. Então, com participação do Gil aí, agradeço. O Gil mandou um material bacana pra gente. Ele foi fazendo a instalação lá, trocando ideia. E aí a gente conseguiu material suficiente para montar esse vídeo aqui e tirar a dúvida de bastante gente, eu tenho certeza. E vocês, vem acompanhando a gente aí. Bom galera, vamos lá então. O componente em questão que a gente vai ensinar vocês a fazerem a instalação aí é esse daqui. Então esse aqui é o retificador trifásico dos motores Evinrude e Johnson, beleza? Esse retificador aqui, ele pode ser usado, se eu não me engano, dos motores de 9.9 até 35 HP, tá? Tudo vai depender aí do ano do teu motor e do modelo da bobina de luz que equipa o teu motor aí. Mais pra frente a gente vai falar aí e apresentar como é que é a bobina de luz. Então você vai encontrar para comprar aí dois modelos de retificador. Tá? Ambos desempenham a mesma função, porém eles têm uma diferença aí na característica de cada um deles. Tá? O primeiro, que é esse modelo de cima aqui, ó, ele tem 3 fios amarelo, um fio vermelho e o aterramento, tá? O negativo, ele é feito na carcaça do componente aqui, ó. Então aqui nessas duas roldaninhas douradas aqui, ó, onde é fixado o parafuso, né? Também já é o aterramento do componente. Já nesse modelo de baixo aqui, o modelo 2, ele tem até o mesmo formato, 2 pontos de fixação, porém existe um fio a mais aqui, que é o fio preto, tá? Então ele tem 3 fios amarelo, um fio vermelho e o fio preto, que é onde a gente faz o aterramento, que é o fio negativo, tá? Então é basicamente essa diferença aí. Ambos vão desempenhar a mesma função e vamos seguir com a instalação. Bom, e antes da gente falar da instalação propriamente dita, vamos falar um pouco sobre energia elétrica, né? Então, e é através disso que a gente vai entender o porquê da necessidade de instalar um retificador no motor. Então vocês já devem ter ouvido falar aí no dia a dia, mesmo quem nunca teve contato com essa área de mecânica, área de elétrica, mas já deve ter ouvido falar em corrente alternada e corrente contínua, tá? Esses dois tipos de corrente aqui, a gente lida com eles no dia a dia, mesmo sem perceber, tá? Então vamos lá. Corrente alternada, onde é que eu tenho esse tipo de corrente aqui? Corrente alternada é muito comum, é a energia que chega aí na tua casa, beleza? Essa energia que chega aí na tua casa, que alimenta aí teu chuveiro, entendeu? As tomadas da sua residência, a energia que chega aí, o tipo de corrente que chega aí é uma corrente alternada, tá? Geralmente na tensão nominal aí de 110 ou 220 volts, né? Dependendo da localidade aí. E também vocês já devem ter ouvido falar de corrente contínua, tá? Isso aqui tá ligado diretamente aí aos nossos veículos, né? Motos, carros, todo o sistema aí é um sistema 12 volts, na sua grande maioria, e corrente contínua. A gente tem uma bateria lá com polo positivo, um polo negativo, e o sistema de
elétrico do automóvel ou da moto aí, ele é alimentado com corrente contínua. Porém, o equipamento que gera a energia é o alternador, tá? Então essa energia ela é gerada de forma alternada, isso aí segundo as leis da física, a gente vai ver nos próximos slides aí, que é mais fácil a gente trabalhar com a corrente alternada. E depois ela também, lá no veículo, existe um retificador que transforma ela em corrente contínua, beleza? E como eu tinha mencionado então, agora a gente vai falar um pouco sobre a geração de energia, beleza? Então aqui eu coloquei um esqueminha aqui, muito simples, que explica de forma clara a forma que a grande maioria aí dos geradores geram energia, tá? Isso aqui é um sisteminha bem simples. Aqui a gente tem um ímã, tá? Polo norte, polo sul. Todo mundo sabe que o ímã aí, ele tem um campo magnético, né? Em volta dele aí, tá? E toda vez que esse ímã, que eu passo ele próximo a uma bobina, tá? Ou que nem no modelo aqui, ó, entre as espiras da bobina, esse campo magnético ele vai fazer, através do processo de indução, o movimento dos elétrons, tá? E esse movimento vai me gerar então a energia. Então rodando aqui, esse ímã ele vai se movimentar para frente e para trás, tá? O campo magnético do ímã vai induzir sobre as espiras aqui, essa indução movimenta os elétrons e me gera energia para poder acender a lâmpada, tá? Porém, nesse modelo aqui eu vou estar gerando uma energia, né, uma corrente do tipo alternada, tá? Então esse aqui é a simbologia de corrente alternada. Então o ciclo ele oscila de um valor positivo máximo até um valor negativo aqui, ó. Então esse sisteminha aqui vai gerar a corrente alternada. E isso aqui é muito próximo daquilo que a gente tem no motor de polpa, tá? Claro, a distribuição aqui vai ser diferente, né, dos componentes. A gente tem lá a bobina de luz, que ela é fixa na mesa. O ímã ele é preso no magneto, né? E conforme o magneto gira, através do movimento de rotação do motor, esse ímã ele vai passar bem próximo à bobina de luz. E essa indução do ímã vai gerar para a gente aí também uma corrente alternada, tá? Então naqueles fios que descem da cabeça do motor ali, desce lá para a gente fazer a ligação no retificador, desce esse tipo de corrente aqui, ó, uma corrente alternada. E quando a gente fala então em gerar energia, em transmitir essa energia e trabalhar, tá, com essa energia, eu digo na questão de tensão, elevar a tensão ou diminuir a tensão, é mais fácil a gente trabalhar com a corrente alternada, tá? Na geração de energia, vocês já viram naquele esqueminha que eu mostrei, que é bem simples, tá? Com um ímã, uma bobina e o movimento ali passando esse ímã, eu já consigo gerar, já tenho uma fonte, um gerador de corrente alternada, tá? Então é bem simples. Aqui eu peguei esse modelo, tá? Que se trata aí em escala, a energia, o tipo, né? O sistema de distribuição de energia que chega aí na nossa residência, tá? Então, a energia ela parte lá da hidrelétrica, como eu mencionei, como a gente consegue trabalhar com esses valores de tensão através de transformadores, isso só é possível com corrente alternada, tá? Eu consigo elevar e reduzir a tensão da forma que eu necessito. Então aqui para vocês terem uma ideia, a energia sai da hidrelétrica, essa tensão ela é aumentada para as redes de transmissão, tá? E quando chega nas cidades, aí se divide. Tem as subestações, né? Então, geralmente, o setor industrial consome uma tensão maior, né? Geralmente é trifásico. Então, se separa aí. E consumo residencial, que é o que chega na nossa casa, geralmente 110, 220 volts. Tá? E por que é legal esse lance de aumentar e reduzir a tensão com o auxílio de transformadores? Porque no sistema de transmissão a gente utiliza os cabos, né? A fiação de transmissão lá. Porém, uma coisa é eu levar a energia em 10 metros. Outra coisa é eu levar a energia em 2, 3, 4 quilômetros. Tá? Ou até mais que isso. Tem cidades aí que é 500, 1000 quilômetros, entendeu? 1.500 quilômetros a cidade longe da hidrelétrica. Então, quando eu consigo elevar, eu preciso elevar essa tensão para quê? Para que ela vença
a resistência dos cabos, né, de transmissão. Por melhor condutor que seja, existe o fator resistência, né? Então sempre vai ter uma perda. Quanto maior for a distância, maior é a perda. Então eu preciso levar a mais atenção para que vença, né, essa resistência do cabo aí, e eu consiga lá na ponta, lá no consumidor final, chegar com uma tensão e uma corrente favorável para que a gente possa trabalhar e ligar os equipamentos aí, tá? Então, nessa questão, trabalhar com a corrente alternada fica mais fácil. Tanto é que vocês veem no motorzinho de polpa, tem lá um ímã permanente, tem a bobininha de luz e, através do movimento de rotação ali, a gente já tem um gerador de energia, tá? Nos veículos é a mesma coisa, porém, o que acontece? O alternador dos carros não tem um ímã permanente. Na verdade, é um outro conjunto de bobina, tá? Várias espiras lá enroladas e uma carcaça metálica. E quando você liga a chave do teu carro ali, o que acontece? Essas bobinas são alimentadas, tá, por corrente contínua, e a bobina percorrendo aí essa corrente contínua junto com esse corpo metálico, nessa carcaça metálica, se transforma num eletroímã, tá? Se transforma num ímã, porém um eletroímã. E esse eletroímã, com o movimento de rotação ali do motor, né, acionado pela correia, também vai fazer esse mesmo processo de indução nas bobinas do estator, do alternador ali, e também vai gerar energia. Vai mudando os componentes, porém o princípio de funcionamento é o mesmo. E para exemplificar melhor essa questão aí de transformação de energia, né, utilizando aí a corrente alternada, eu tenho aqui na oficina um transformador, beleza? A minha alimentação aqui do meu estabelecimento, aqui na minha residência, é só 110 volts, tá? Então às vezes eu vou dar manutenção no equipamento aí, um equipamento elétrico 220 volts, então eu utilizo aqui do transformador. E aqui como é que funciona? Tanto faz, ambos aqui são entrada e saída, tá? Se eu entrar com 110 volts aqui, esse lado preto aqui seria o lado de 110 volts. Se eu entrar com 110 volts aqui, eu vou ter 220 volts aqui na saída, tá? Só que vamos supor que a minha tensão aqui fosse só 220 e eu precisasse de 110. Então eu ia entrar com 220 aqui e ia obter 110 aqui na saída, tá? Então aqui eu tenho dois enrolamentos, tá? Um correspondente aí a cada tensão, e através desse processo aí de transformação de energia, né, utilizando a corrente alternada, a gente consegue obter aí esse aumento ou essa diminuição na tensão através de um componente simples aí, beleza? Quem quiser mais informações sobre geração de energia, essa questão aí de indução, leis da física e tal, dá uma pesquisada no Google aí, tem bastante coisa falando do assunto de forma mais detalhada, com modelos, com exemplos, beleza? Aqui a gente só deu essa introduzida no assunto para vocês aí poderem entender, tá, o porquê que a gente precisa instalar o retificador no motor. Então é bom a gente falar um pouco aí de geração de energia para vocês entenderem como é que funciona e não apenas pegar e ligar, conectar os fios lá e falar não, é só ligar o fio e isso aqui é isso e já era. Então é bom a gente ter um pouco o que tiver de informação para poder realmente entender a necessidade do... Bom, e agora então a coisa já vai mudar um pouco. Por quê? Então eu já sei que para mim gerar energia, para mim transmitir a energia e para mim trabalhar com a tensão, aumentar e diminuir, é mais fácil que essa corrente seja alternada, como a gente já viu até agora. Porém, quando eu preciso armazenar essa energia, ou quando eu preciso fazer ela funcionar de forma, como é que eu posso dizer assim, de forma regrada, ela tem que seguir um caminho para me produzir um trabalho, entendeu? Então aí eu preciso da corrente contínua, tá? Então aqui a gente tem os exemplos, ó, para a gente armazenar energia, que nem a gente utiliza aí de baterias. Mesmo os no-breaks, que são aqueles equipamentos que armazenam e fornecem energia, corrente alternada, eles são internamente são um conjunto de baterias, tá? Baterias de corrente contínua, tá? São muito parecidas com essas aqui, ó, bateria de no-break. Que onde, junto com esse conjunto de baterias, existe um inversor que faz justamente o trabalho contrário ao do retificador, tá?
esse inversor ele vai transformar então corrente contínua em corrente alternada para poder fazer funcionar aí equipamentos, né? Seja computadores, seja televisão, entendeu? Então os no breaks aí eles se utilizam também de baterias de corrente contínua, tá? Então, e os equipamentos também, eletrônicos, eletrodomésticos, mesmo que você conecte aí na tua casa numa tomada de corrente alternada, internamente existem componentes ali, tá? Correspondentes à fonte de alimentação dele, que vai transformar essa energia alternada, tá? Essa corrente alternada em corrente contínua e vai distribuir aí para os componentes para que esse equipamento desempenhe sua função. Se for uma televisão vai aparecer imagem e som, se for um aparelho de som vai aparecer, você vai escutar o seu som, tá? E aí tudo feito por componentes internas, tá? E por que isso? Porque a grande maioria desses equipamentos trabalha com componentes eletrônicos, tá? Seja circuitos integrados, transistores, capacitores eletrolíticos. E todos esses componentes eles trabalham com polaridade, ou seja, existe polo positivo, polo negativo. Você pega um circuito integrado, por exemplo, circuito integrado ele é como se fosse um cérebro. São várias entradas e saídas, e essas entradas e saídas, para poder funcionar, elas dependem de tensão, seja positivo ou negativo, entendeu? Então, se eu ligo um componente desse numa corrente alternada, ele se queima, tá? Então, eu preciso transformar essa corrente alternada em corrente contínua para que esses equipamentos funcionem. E o símbolo de corrente contínua é isso aqui, ó. É uma linha, tá? A gente não tem aquela alternância, tá? Aquela variação como a gente viu lá no símbolo de corrente alternada. Então agora sim, a gente está chegando ao que realmente interessa aqui no nosso vídeo, tá? Depois dessa introdução a esse assunto aí sobre corrente contínua e corrente alternada, a gente está chegando nos finalmente para proceder à instalação. Então, resumindo, tá? O que a gente precisa do retificador para que aconteça o que? Ele vai transformar a corrente alternada, tá? Que é gerada lá pela nossa bobina de luz e os nossos ímãs permanentes, né? Que estão fixados ali no magneto do motor de popa. Ele vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua para que a gente possa armazenar essa energia na bateria, entendeu? Por quê? Se eu ligar diretamente na bateria, eu vou danificar a bateria, tá? Porque a bateria ela trabalha com polo positivo e polo negativo. Então essa energia não pode ser alternada. Então é o retificador que vai fazer isso, tá? Então basicamente o retificador tem a função de transformar a corrente alternada em corrente contínua para a gente poder armazenar na bateria. E na eletrônica, o componente que tem a função de retificar, tá? O componente que consegue aí transformar, tá? Barrar essa oscilação da corrente alternada e transformar ela em corrente contínua, chama-se diodo, beleza? Então aqui nessa primeira foto aqui, ó, a gente tem uma imagem de vários diodos, tá? Encapsulamentos diversos. O mais comum que você vai encontrar aí, principalmente em aparelhos, né, eletrônicos, é esse aqui, ó, tá? Diodinho mais comum. Esse aqui já provavelmente é um diodo já para alta amperagem, e aí cada um com o seu específico, né? Utilidade aí, cada um para uma serventia em específico. E quando a gente precisa retificar, quando a gente fala aí na transformação de corrente alternada em corrente contínua, geralmente a gente se utiliza de um conjunto, tá, de diodos interligados entre si. E quando a gente faz essa união, a gente denomina esse item aí como ponte retificadora, tá? Então que nem aqui desse lado aqui, ó, isso aqui também é utilizado muito em geradores, tá? Esses geradores a gasolina aí, tem um modelo utilizado lá, é esse aqui, ó. Tá? Então a gente utiliza desse componente aí, uma ponte retificadora. E no nosso retificador aí do motor de popa, não foge muito disso aqui, tá? O que a gente vai ter ali dentro
é um conjunto de diodos interligados que vão fazer a retificação aí, transformar a nossa corrente alternada em corrente contínua. E o símbolo de diodo, tá? O símbolo do diodo é esse aqui, ó. Então nos esquemas elétricos aí vocês vão ver, vão se deparar muito com esse símbolo aqui. Então vocês já ficam cientes aí que se trata de um diodo retificador. E nesse modelo aqui então, a gente mostra de forma prática, né, de forma graficamente aqui, o que acontece com a corrente alternada a partir do momento que ela passa por um diodo. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, na linha de cima a corrente alternada, tá? É aquela que vai descer ali nos fios da bobina de luz. Ao passar por um diodo, aqui a gente está falando de um diodo só, tá? O diodo ele é feito são ligas, né, semicondutoras que permitem aí a condução ou a não condução dos elétrons, tá? da corrente elétrica. Então isso aí, a mesma coisa acontece com transistores, tá? São tudo ligas aí de semicondutores que quando associados desempenham aí, né, diferentes tipos de funções, né? Existem aí os transistores que amplificam, que nem o diodo que retifica, os circuitos integrados que fazem uma série de coisas, como abrir uma porta de um CD, ou aumentar volume, diminuir volume, aumentar brilho, diminuir brilho. Então aí são tudo ligações, né, que fazem com que o componente funcione. Então aqui quando eu ligo um gerador de corrente alternada em um diodo, o que eu vou obter do outro lado é isso aqui, ó, tá? Então o que ele fez aqui? Ele bloqueou o ciclo negativo, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, que agora do outro lado eu tenho só o ciclo positivo, alternando ainda, tá? Mas só alternando no valor positivo. Esse tipo de retificação aqui, ó, a gente vê que fica um espaço, tá? Que seria justamente o espaço do ciclo negativo que ele está bloqueando. Então nesse caso aqui a gente chama de retificação, né? Retificador de meia onda, tá? Então isso aqui é só para vocês entenderem o que acontece com a corrente alternada depois que ela passa aí pelo componente. Porém, nesse modelo aqui, ó, quando eu trabalho com uma série de diodos, tá? Exemplificando aqui como se fosse uma ponte retificadora, que é basicamente o que acontece aí no nosso componente, no nosso retificador, é uma série de diodos interligados, tá? Que vão fazer o quê? Quando eu interligo vários diodos, dependendo da forma que eu ligo eles, eu consigo obter uma retificação de onda completa, tá? Então o que acontece? A energia ela vai entrar aqui, ó, de forma alternada, tá? E passando por essa ponte retificadora e por esse conjunto de diodos, eu vou obter aqui do outro lado, aqui, ó, eu já não tenho mais aqueles espaços vazios, tá? Então aqui, ó, ele praticamente transforma, né, aquele ciclo que era negativo, ele transforma ele também em positivo. Então eu fico aqui com uma corrente já ainda alternada, tá? Porém, somente de ciclo positivo. Eu não tenho mais aquela variação negativa, tá? E depois que esse tipo de retificação aqui passar pela bateria, depois que eu conectar na bateria, ela vai estabilizar, tá? E aí sim vai se transformar em corrente contínua. Então, se eu não utilizar de uma bateria ou se eu não utilizar de um capacitor, geralmente nos componentes, nos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a retificação ela é feita em um conjunto de diodos e um conjunto de capacitores para poder estabilizar, para deixar ela em forma de corrente contínua. Aqui no nosso caso não, a gente não utiliza do capacitor, mas sim da bateria. A hora que você conectar esses fios na bateria, aí sim a transformação vai ser completa, de corrente alternada para corrente contínua. Então aqui nesse modelo fica bem claro o que acontece ali no nosso motor de polpa. Então vai ser gerado uma corrente alternada, essa corrente vai passar pelo retificador, ela vai sair retificada, ou seja, ela já vai sair polo positivo e polo negativo, né? A gente já vai ter essa distinção. Porém, a partir do momento que você conectar ela na bateria, aí sim, na saída ali, você já vai obter a corrente
contínua. Bom, e aqui seguindo então para a instalação do nosso retificador, tá? Primeira coisa que você tem que saber, se teu motor é equipado com a bobina de luz, tá? A bobina de luz que a gente está falando aí, ó, que é essa trifásica, tá? Então ela é composta por duas bobinas, beleza? Interligadas entre si, e dessa interligação aqui vão descer 3 fios, tá? Então você tem que ver aí, dar uma checada no teu motor se ele é equipado com a bobina de luz. Por quê? Nem todos os motores possuem bobina de luz, tá? Tem motores de polpa aí que realmente vieram sem bobina de luz. Tem uns que no meio do caminho alguém já deve ter tirado. Então, para você identificar, você tem que ver se você encontra esses 3 fios que vão descer aí, ó. Tá? São 3 fios. Geralmente esses fios ficam soltos ali, geralmente tem umas tampinhas e tal. Ou então, se você tirar o magneto do teu motor, você vai identificar por essa semelhante a essa aqui, ó, tá? Nesse tipo de bobina aqui, o sinal que vai ser gerado, como a gente fala, é trifásico, então são 3 fios. O ímã girando aqui, nos 3 fios eu vou obter uma tensão. Então, o sinal gerado vai ser muito semelhante a esse aqui, ó, tá? A gente tem aqui uma alternância de 3 sinais, né, que seriam o trifásico, tá? Esse sinal, por sua vez, vai passar pelo nosso retificador, tá ok? E vai sair lá pro, depois que a gente conectar na bateria, a gente vai obter aí a corrente contínua que a gente quer armazenar na bateria. E agora sim, a gente já está aqui então com o esquema elétrico propriamente dito, tá? Dos nossos motores aí que se utilizam desse modelo de retificador, tá ok? Então aqui, ó, a gente tem o retificador, beleza? Aqui a mesa do magneto com a bobina de luz, tá? E aqui os demais itens do sistema elétrico do motor, tá? Isso aqui pode variar de motor para motor, que nem nesse esquema aqui a gente tem a implantação de um motor de arranque. Então é um motor, é um modelo que tem a partida elétrica, né? Você dá a partida no botão. Aqui, sistema de ligação do CDI, esse aqui seria o CDI, bobina de ignição, tá? Mas isso aqui não interessa pra gente, o que a gente quer realmente é falar do retificador. Então, vamos lá. Descendo aí da bobina de luz, saindo do magneto, a gente tem 3 fios, tá? Existe um código de cores. Vai descer um fio amarelo, tá? Um fio amarelo com listra azul e um fio amarelo com listra cinza, tá? Então são 3 fios, amarelo, amarelo com listra azul e amarelo com listra cinza, beleza? Isso pode acontecer de ter uma variação. Por quê? Isso aconteceu com o Gil, o material que ele mandou pra gente. No caso do motor que ele mexeu lá, é isso aqui, ó. Os fios não são amarelos, e sim marrom. Então, no caso dele, desceu um fio marrom e cinza e um fio marrom e azul, tá? Então, dependendo, acredito que do ano aí do motor ou da fabricação, tá? Dependendo do país de fabricação aí, pode ter acontecido de ter essa variação no chicote aí. No manual que eu tenho aqui, é justamente aquilo que vocês estão vendo lá, né? São fios amarelo com a respectiva lista, né? Cinza e azul. Então, se de repente no teu motor ele tiver marrom, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Voltando para a foto aqui, esse aqui é o retificador que o Gil comprou, tá? É aquele modelo onde o aterramento é feito na carcaça, ó. Então, a gente tem os 3 fios amarelo, o fio vermelho e o aterramento feito na carcaça. Então vamos lá para as ligações, tá? Como eu mostrei aí, nos 2 modelos de retificador, esses aí são modelos paralelos, tá? Então vocês viram aí que os fios do retificador ele não vem com código de cor, veio simplesmente 3 fios amarelo. E no motor existe um código de cor. Isso não tem problema, você vai ligar cada fio amarelo em um respectivo fio aqui do motor amarelo também. Tá? Mesmo que ele não tenha a listra cinza ou a listra azul, você vai conectar um fio amarelo aqui, um fio amarelo aqui e um fio amarelo aqui. E é esse o sistema de ligação. Eu já peguei motor com o retificador original, tá?
E nos retificadores originais, o chicote que vem respeita a mesmo código de cores do chicote que desce do motor. Então no retificador original tem sim essas cores aí. Porém, nos paralelos, todos que eu instalei até hoje, veio sempre fios amarelo, 3 fios amarelo. Você vai ligar aí com esses 3 respectivos que descem aí do magneto, da bobina de luz ali. Não importa a sequência que você vai ligar, tá? Conectou, ele vai funcionar. O fio vermelho que sai do retificador é o fio que vai para a bateria, para o polo positivo da bateria, tá? Então esse fio vermelho aí é onde vai sair já aí a nossa energia retificada, tá? Então esse fio ele vai para a bateria, e se, que nem esse modelo aqui seria de um motor mais completo, então existe uma caixa de luz, uma caixa de fusíveis, entendeu? Provavelmente isso aqui é um relé de partida, alguma coisa do tipo, tá? Isso aqui é um fusível, ó. Fusível sai do retificador, vai para a bateria, e provavelmente aqui esse chicote alimenta o comando, né? De repente vai lá para frente, chave de ignição, alguma coisa assim, tá? Se o teu motor não tem isso aí, você faz simplesmente tirar do retificador e ligar na bateria para carregar a bateria. E o aterramento, tá? Esse do esquema elétrico aqui, ó, é basicamente aquele onde o aterramento é feito na carcaça. Então você vai fixar ele, tá, na carcaça do motor aí, e vai sair com o fio negativo para o polo negativo da bateria. Se você está utilizando aquele retificador que sai um fio preto, você também tem que ligar ele na carcaça do motor. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele fio preto, vai conectar ele na carcaça do motor aí, né, para fechar o aterramento, o circuito de massa, e puxar uma derivação lá para o polo negativo da bateria, entendeu? Então é simples, não tem segredo, tá? O pessoal se confunde muito com essa questão dos fios aqui devido ao código de cores, né? Porque no motor desce um código de cor e no retificador é tudo fio amarelo, então não tem problema, tá? Dá um print na tela aí, ó, se você for fazer a instalação, não tem segredo, é basicamente isso aqui, beleza? Feita então a instalação dos fios, né? Do retificador aí e dos fios, a ligação dos fios, independente do modelo que você tem aí, tá? Esse aqui foi o que o Gil adquiriu lá, a gente já mostrou, tá? O motorzinho dele, se eu não me engano, era um Evinrude 15 HP, ano 96, beleza? Então ele fez as conexões lá. Agora vamos para o vídeo que ele mandou funcionando, tá? Ele colocou um multímetro lá, fez a instalação e mandou pra gente, e vocês acompanham na sequência aí. Bom, galera, então vocês viram aí o motorzinho dele lá funcionando, tá? Com o multímetro. Vocês repararam que quando ele acelera, a gente tem picos de tensão, né? Tanto é que o multímetro ele chega a parar de registrar, provavelmente porque ele estava usando lá na escala de 20 volts. Então, quando o motor você acelera, ele passava desses 20 volts e o multímetro ele cortava a medição. Mas vocês viram aí que ela oscila, né? Conforme a gente acelera. Ele até ficou meio assustado e me mandou uma mensagem perguntando se essa oscilação não ia danificar a bateria ou alguma coisa do tipo. Mas isso é normal, tá? Isso ocorre mesmo.
Porque ele ligou ali de forma direta. Ele pegou os fios que saem do retificador e já conectou diretamente no multímetro. Então, vocês vão perceber que isso vai acontecer mesmo. Porém, depois que você ligar os fios na bateria, você vai ver que essa tensão ela estabiliza, tá? Ela vai subindo sim, mas de forma gradativa, devagar, carregando a bateria mesmo, tá? Não vai ter essa oscilação, esse pico tão alto, tá? Depois que você conectar na bateria, ela vai estabilizar. Então é basicamente esse detalhe aqui, ó. Então ela vai sair alternada, passa pelo retificador e a hora que você conecta na bateria, não tem mais aquele pico de tensão, ela estabiliza, beleza? O pessoal me pergunta, compensa colocar um retificador? Galera, é o seguinte, esse tipo de sistema aí, ele não gera tanta energia, tá? Não, se você pegar aí, tem motores de polpa que é em torno de 4 amperes, de 4, eu já vi até 8 amperes hora, tá? Então assim, é um sistema para manter a carga da bateria, entendeu? O correto é você colocar a bateria carregada e assim, o que eu falo para você é o seguinte, se você não anda muito, se você não navega muito, praticamente não vai carregar nada. Se você dou a partida, vou ali um pouquinho e tal, porque pensa comigo, uma bateria de 60 amperes, tá? Digamos aí que o teu sistema seja um sisteminha que gera aí 6 amperes hora, tá? Então vamos supor que sua bateria estivesse descarregada, você teria que navegar aí 10 horas para poder carregar a tua bateria, entendeu? Mas assim, muita gente gosta de pôr para funcionar, é interessante sim, tá? De repente eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas tem gente aí que trabalha com o barco o dia todo, né? Navega para cima e para baixo o dia inteiro. Então é interessante sim, tá? Se você tem uma bateria aí, tem um sistema, às vezes um farolete, né? Uma lâmpada aí, um Cilibi para poder clarear à noite, alguma coisa do tipo aí. É ideal sim, porque enquanto você está navegando e não está utilizando o sistema elétrico, o teu motor ele só está gerando energia e essa energia está sendo armazenada aí na bateria para que se você precisar à noite, quando você for navegar à noite e precisar de luz, precisar de alguma coisa, o teu motor vai fornecer aí, vai ter energia na bateria. Bom, pessoal, é isso. Então vocês acompanharam aí como se deve fazer a instalação do retificador, tá? Em específico esse aí do Johnson Evinrude é o modelinho trifásico, tá? Agradeço novamente ao Gil, que mandou parte do material que vocês acompanharam aí pra gente. Espero que essa aula ajude bastante gente, tá? Você que tem a dúvida de como é feita essa instalação, espero que isso aí seja útil para você e a partir de agora você fique com a mente aberta, né? Tire suas dúvidas aí que possa te ajudar. Com relação aos comentários, estou recebendo ainda muito comentário, agradeço demais ao pessoal aí. Infelizmente eu não estou conseguindo dar uma atenção 100%, tá? É um ou outro que eu consigo responder, mas assim, o que eu estou fazendo agora? Vou fazer esse mesmo esquema que eu fiz com esse vídeo, tá? Eu vou dar uma filtrada aqui, porque geralmente são dúvidas que abrangem um grande número de pessoas. Então às vezes eu recebo 2, 3, 4, 5 e-mails com o mesmo questionamento. Então eu vou dar uma filtrada aqui e os assuntos que forem sim, mais evidenciados, né, mais questões, mais pessoas perguntando a respeito, eu vou dar um jeito de elaborar e criar os vídeos aí e tirando a dúvida do pessoal, tá? E a gente finaliza por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente, compartilhe com seus amigos e até a próxima!